Como melhorar o seu inglês em 12 semanas. Olá, eu sou a Carol Duarte. Eu estou fazendo um desafio baseado no livro The 12-Week Year com o objetivo de melhorar o meu inglês. E esta é a 10ª semana. Então a gente já fez uma longa caminhada, já estou na reta final desse desafio. E hoje eu quero dividir aqui com vocês uma coisa que eu tenho certeza que vai mudar muito o seu treino de inglês todos os dias. Eu arrisco dizer que se você usar somente isso aqui, do que eu vou trazer hoje, dentro desse desafio inteiro, você provavelmente já vai melhorar aí 20% do que você poderia melhorar nessas 20 semanas, ou nessas 12 semanas, desculpa. Porque é uma ferramenta maravilhosa, valiosíssima e que vai ajudar demais. Pois bem, vamos começar primeiro falando sobre o meu progresso essa semana, né? Essa foi uma semana entre 2 semanas de feriado, né? Então foi depois da Semana Santa. E aqui na Austrália, quando você tem feriados que caem no final de semana, eles jogam esse feriado para segunda-feira. Então começou com uma segunda-feira de feriado. É isso mesmo. E na sexta-feira a gente teve outro feriado aqui, que é o Anzac Day. E aí foi uma semana assim de 3 dias de trabalho apenas. E o Andrew estava em Sydney, meu marido, né? E voltou para cá no meio da semana. E eu queria falar para vocês que eu, nessa reta final, fiz maravilhas. E, na verdade, não foi bem assim. Eu tive até tempo, mas eu priorizei aproveitar principalmente o último feriado, né? Esse final de semana de 3 dias. Mas com meu marido, não estudei o que eu poderia. Mas teve algumas coisas assim na minha prática que foram legais. Então, para quem está chegando agora nesse desafio, eu tenho 3 coisas que eu preciso de fazer. Coisas que são diárias, coisas que são semanais e coisas que são pontuais. As coisas diárias, né, é um estudo da minha pronúncia e tudo pelo aplicativo Elsa, que não me ajuda só na pronúncia, mas muito no vocabulário também e tudo. E isso aqui é uma coisa que eu tenho que fazer 5 vezes na semana. E essa semana eu fiz 3. Consequentemente, a próxima coisa, né, que eu coloquei na minha... nesse desafio é estudar 5 novas palavras. E aí eu mudei um pouquinho agora, na verdade não tô só jogando assim uma palavra, mas sim dentro de uma frase. E aí, consequentemente, eu só fiz 3 vezes porque eu faço dentro do aplicativo. A outra coisa que é diária é ler em voz alta. E aí, outra coisa é me gravar lendo, porque a ideia é acompanhar mesmo esse progresso. E aí, de novo, só fiz 3 dias. Poderia ter feito mais. Na verdade, a leitura em voz alta eu acho que eu até fiz mais, mas eu não anotei certinho. Então, 3 dias. E aí, semanalmente, eu preciso de puxar assunto com 3 pessoas novas. Isso é um desafio para mim, porque eu sou espontânea e converso e tudo em português, mas em inglês eu sou um pouco mais retraída, tenho medo de errar, né? Por mais que eu estou aqui na Austrália há muito tempo, a gente ainda se sente muito mais natural na nossa própria língua, né? E tá sendo um esforço, mas um resultado fantástico. E essa semana eu tive 2 casos legais, que o primeiro foi numa cafeteria, que eu fui com meu marido, e um cachorro tava pertinho, brincando assim com a gente e tal. E eu sou apaixonada por cachorro. Eu tenho 2 gatos, mas eu sempre fui uma dog person, né? Eu sempre fui a pessoa do cachorro. Eu sempre tive cachorro no Brasil. E aí, toda vez que eu vejo cachorro, eu quero brincar, eu quero encostar, eu quero pegar. Nem sempre eles vêm, nem sempre os donos ficam felizes com isso também. Mas esse cachorro veio, todo brincalhão e tudo. E a dona começou já tirando e tal, e você fica meio assim, né? Porque eu esqueço que existe tudo e vou direto no cachorro, eu esqueço até da pessoa. E aí, dessa vez, eu falei, quer saber, eu vou puxar assunto. E eu comecei a puxar assunto com ela, que no início parecia que era tipo assim, não toque no meu cachorro, e acabou me contando, né? Falei sobre uma amiga minha que tem um cachorro da mesma raça, e quanto tempo o cachorro tinha, nome, sexo e coisas assim. E foi legal só porque foi algo diferente, que eu poderia, na verdade, conversar com tanta gente. Porque todo cachorro que eu vejo, eu mexo, eu brinco e eu não dou nem oi pra pessoa. Bom, o outro caso que foi interessante, eu fui numa nova igreja esse final de semana. A gente tá tentando ainda achar onde a gente quer ir aqui, uma comunidade pra gente se juntar. E
E aí, no final da missa, o padre me chamou. Ele viu que eu era nova. Era uma igreja bem pequenininha, todo mundo velhinho, assim, sabe? Tipo, talvez tivesse uma outra pessoa da idade dos meus pais, mas eu acho que ela era mais velha que eles ainda. E aí, um padre, na hora de sair, todo mundo viu que eu era nova ali, todo mundo me cumprimentou, foi bem legal. Essa parte foi muito legal. Me senti, tipo assim, amada, né? E aí, quando eu tava saindo da igreja, o padre me chamou e foi perguntar se eu tava ali só visitando e tudo. E a Carolina de antigamente teria respondido rapidamente, ó, e ido embora. Pois eu fui, conversei, contei porque que se mudou e o que eu tava buscando e tudo. O padre falou que ele tá tentando fazer uma comunidade um pouco mais nova, me falou de um outro lugar para eu poder ir, tal. E aí, enfim, virou uma conversa mesmo. Então foi outra coisa interessante. Então eu tô vendo que colocar isso de falar com 3 desconhecidos na lista tá sendo uma das melhores coisas pro meu inglês. Não porque tá melhorando o meu inglês, mas porque tá melhorando a minha confiança, a minha vergonha, essa coisa introspectiva que não faz parte de mim. Eu acho que é mais pela essa barreira linguística, sei lá. E aí eu tô me sentindo agora um pouco mais extrovertida e um pouco mais à vontade no inglês. Então eu tô amando essa atividade. Se você quiser fazer, né, o desafio de 12 semanas, se você não tiver começado ainda, vou deixar o vídeo aqui do primeiro vídeo de todos, onde você faz o brainstorming, entende os seus objetivos, traça quais são as suas metas, não precisa de seguir a minha, né? Talvez você tenha um inglês diferente, um objetivo diferente, né? O meu objetivo, por exemplo, é melhorar a minha fluência, é melhorar a minha confiança ao falar, é melhorar o meu vocabulário técnico nessa área nova que eu tô trabalhando. E às vezes o seu é totalmente diferente, então você tem que puxar para o seu objetivo. Mas se fizer sentido, essa parte de puxar assunto com 3 estranhos, gente, eu acho que isso é muito legal. Nossa, tá fazendo uma diferença muito grande na minha vida. E aí a outra coisa pontual é um podcast, né? Fazer um shadowing, que é uma técnica de você ouvir e falar em cima da pessoa ali para você ir treinando né, o ritmo, a entonação, o jeito de falar. E inicialmente eu estava fazendo sempre de podcasts de 2 pessoas, porque você, na vida real, tá sempre conversando com outra pessoa, né? Então é legal assim. Mas essa semana eu fiz o shadowing de uma coisa que eu tinha pensado lá atrás. Foi o inicial e depois eu mudei. Que eu queria fazer um estudo bíblico, né? E eu comecei a fazer um podcast gratuito para quem tiver interesse também. É Bíblia em um Ano. É de um padre americano, e eu comecei a fazer um shadowing deste podcast. Então, foi um pouco diferente, palavras diferentes, o sotaque diferente também, porque tudo que eu fiz até então era australiano, esse padre é americano, mas juntou aquela coisa assim de um interesse pessoal com algo que vai me ajudar na minha língua. Então, se tiver interesse, me manda mensagem, me manda nos comentários aqui, porque eu posso passar, o aplicativo é gratuito, tem tudo lá, você em um ano faz todo o estudo, é muito legal. E aí, pontualmente, foi o check-up de pronúncia que eu fiz aqui, né? Foi, se não me engano, é o segundo ou terceiro vídeo aqui da série, então volta na playlist, você pode assistir lá. E foi super legal e, né, entender os sons e tudo que eu fazia errado, né? A Evelyn me ajudou demais. Fiz um check-up também do meu accent, né, do meu sotaque, apesar de pronúncia ser algo que eu preciso e quero melhorar mais. E agora, nessa reta final, eu resolvi fazer 4 aulas particular. Então, eu fiz uma na semana passada que o som foi TH. E essa semana eu fiz do som de I, o I mais longo, e o E, que é tipo de beach e bitch. Sabe, essa diferencinha, assim. E aí, essa foi a ideia. Todos esses sons, gente, que eu tô fazendo essas aulas particulares, são sons que eu mais tenho errado. Então, é até legal, porque no Elsa, né, no aplicativo que eu uso todos os... Bom, era pra eu estar usando 5 vezes na semana e tudo. Eles vão te mostrando os sons que você tem que melhorar também. Então, tem os feedbacks, eu mostrei aqui em vídeos passados também uns feedbacks bem completos que eles dão. E se você tiver interesse, tem uns links aqui embaixo para você fazer uma semana gratuita do Premium ou o acesso a 1 ano
por um preço, assim, menos de $1 por semana, ainda tá muito barato. Eu tenho um plano vitalício, comprei muito antes de eu fazer esse programa de afiliados com eles. Eu adoro o aplicativo. Para mim, de todos que eu já conheci até hoje, é o melhor que tem. E aí me ajuda, principalmente o check-up de pronúncia que eu fiz com a Evelyn me ajudou muito a identificar sons que eu precisava melhorar. Então, por conta disso, eu tô fazendo essas aulas focadas nesses sons. E aí foi legal ver, assim, na teoria eu já conheço a diferença, mas quando você, né, foca mais, você vê, assim, o que você ainda tá errando. E a gente sempre aprende algo novo. Então, o que eu aprendi novo da diferença desses dois sons, na verdade, nem sobre a diferença desses dois sons, mas na hora de estudar isso, é de um som de Yzinho intrusivo quando você vai falar sem essas duas vogais. Então, por exemplo, se eu vou falar uma frase, the estimate, não vou saber, é algo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu acabei de gravar aqui, eu falei essa frase antes, eu errei a palavra, agora eu já nem sei como é que é a palavra. Mas se eu vou falar assim, esse som de de THE, né? The, mas antes de uma vogal, então fica the. Quando eu vou começar, eu coloco um Yzinho antes. Sabe aquele som de yo-yo? Esse sonzinho bem suave, ele entra para não ficar assim, the estimate, ou the estimate, senão fica tipo uma pausa. A forma que eles colocam para a frase ficar fluida é esse Yzinho, esse som desse Yzinho bem suavezinho que entra no meio. E é uma coisa que, assim, talvez eu já usasse em um lugar ou outro, mas agora eu tô consciente disso, então eu consigo avaliar se eu tô usando ou não, se eu tô falando mais pausadamente porque eu estou quebrando sons, né? The estimate, ou the estimate, ou se eu estou falando the estimate. E é de novo, sutil, ainda tem que treinar mais para poder fazer isso de forma mais natural, mas é algo que me ajuda em um dos meus objetivos, que é melhorar a minha fluência. Eu já tenho inglês avançado, falo inglês o tempo todo, trabalho inglês, né? Trabalho na minha área aqui, na área de engenharia civil. Meu marido é canadense, então falo inglês em casa. Apesar de eu ter o inglês muito à minha volta no dia a dia, ainda assim eu poderia estar falando com mais fluência, ou seja, fluido, assim, uma palavra encontrando a outra e falando de forma mais natural. Às vezes eu ainda falo um pouco mais robotizado. E acredito que essa aulinha dessa semana me ajudou nesse sentido também. E aí, vamos pro que eu queria mostrar muito aqui pra vocês. Eu comentei no vídeo passado que eu ia trazer algo que eu tô explorando mais essa semana. Infelizmente, não treinei tudo que eu poderia, não coloquei todas as palavras que eu poderia lá, né, ou as frases que eu poderia, mas é a questão de utilizar o seu próprio study set, que é tipo como se você criasse a sua forma de estudo dentro do aplicativo. E aí você pode colocar palavras, você pode colocar frases, elas podem ser tiradas de imagens, ou você pode editar, ou você pode tirar de alguma atividade, para poder ter o que você quer estudar ali e você mesmo treinar em cima disso. Eu vou dividir agora a minha tela para mostrar para vocês como é que funciona isso dentro do aplicativo, onde você pode achar e como você pode fazer. E como não foi uma semana muito boa, eu não treinei muito, eu não tive nenhuma evolução. Então, por isso que eu não vou trazer aqui a diferença de nota nem nada, porque não foi a melhor semana. Agora que passou os feriados, vou fazer para mais, assim, né? Vou fazer bem feito o que eu me propus a fazer, porque são 2 semanas para terminar, gente. Então, agora é a hora de dar gás total. E aqui tá o vídeo mostrando como é que funciona isso dentro do aplicativo. Quando você está aqui na página inicial do aplicativo, você pode clicar nesses 3 tracinhos aqui. E aí, vai abrir aqui para você, ó, Learn, Discover, Leaderboard e Profile. Quando você clica aqui em Discover, no topo da página vai ter Explore Study Sets. É aqui que a gente quer ir. Então, você vai clicar em Explore Study Sets. Aqui vão ter diversos criados por outras pessoas e compartilhados. Eles colocam aqui na ordem do que mais teve curtidas, né?
Aqui em cima você pode também selecionar o tópico que você quer, então trabalho, cultura, comida e por aí vai. Eu já entrei aqui, não achei nada muito interessante nesses principais, mas o que eu acho melhor de tudo é o seu próprio study set. Então você clica aqui em mais sets. No meu caso eu tenho 3, tá? Por que eu tenho 3? Quando eu fiz o check-up de pronúncia com a Evelyn, ela fez um para mim. Então isso é parte do programa dela, né? Ela analisa a sua pronúncia, entende onde você precisa melhorar. E aí ela traz algumas palavras que são interessantes para você treinar, para você melhorar a sua pronúncia nesses sons que mais vai fazer diferença no seu processo. Então ela criou um para mim, por isso que está aqui. Eu tenho um de gerenciamento de projetos e um de Civil Engineering. Eu poderia ter de outros temas, tá, gente? Temas da vida mesmo, não precisa de ser voltado à carreira. No meu caso, eu estou mais interessada em melhorar o meu vocabulário da minha área, porque é um emprego novo, em uma indústria nova, que eu ainda não havia trabalhado, que eu estudei em português, então para mim está sendo bem interessante. Quando eu clico aqui no meu study set de Civil Engineering, por exemplo, você consegue ver aqui várias frases. Então, eu fiz várias, e quando você coloca elas, elas ficam assim, e à medida que você vai treinando, eles vão te dando aí as notas em cada uma dessas frases, tá? Quero adicionar mais frase, só clicar aqui em Add. O que eu tenho feito no momento é adicionar frases dos outros exercícios que eu tô fazendo aqui, que eu mostrei nos outros vídeos, né? Então, eu coloquei que eu queria aprender inglês para minha área e qual que é a minha área. Então, todos os meus exercícios estão sendo em volta disso. E aí aqui eu trouxe algumas das frases que eu fui aprendendo lá, algumas eu copio. No final do exercício, quando eu termino tudo, eu vou lá e copio todas elas e coloco em um bloco de notas e depois venho aqui em clique em Add, colo aqui e adiciono. Em alguns novos exercícios agora, eu acho que isso é uma implementação bem nova, porque eu só vi isso nos últimos dias que eu pratiquei, você pode clicar para adicionar diretamente, tá? Quando eu clico aqui, se eu clicar neste símbolo, eles vão falar a frase novamente. Se eu clicar nesse aqui, eles vão falar ela de forma devagar. E aqui eu clico para eu poder treinar. Então, eu vou clicar primeiro aqui. E agora eu vou treinar a frase para ver como é que eu vou falar. The initial estimate for the project's duration was 6 months. Aí, ó, quando eu falo, me mostra aqui qual foi a minha pontuação, no caso aqui foi 81%, e o que foi errado, tá vendo? E aí, quando eu clico na palavra, eu consigo ouvir como é que ela deveria ser falada. Estimate. E como eu disse. Então, eu provavelmente errei até um pouquinho até o fato de eu errar esses sons, até parece que eu errei a sílaba tônica, assim, né, da palavra. E aí, eu posso, em outro momento, né, em um outro momento, dava para você treinar essa palavra novamente. Eu não sei se isso vai ser implementado ainda, tá? Então, aqui, se eu quiser, eu posso treinar alguém de novo, ou eu posso clicar aqui em continuar e voltar lá para a página inicial. E aí, aqui eu vou adicionando mais frases. Outras formas de adicionar, tá? Às vezes, pelo próprio exercício agora, eu acho que isso é uma atualização nova também, às vezes você pode clicar nele e colocar adicionar ao study set. Então, isso é ótimo. E outra forma, gente, é aqui mesmo no dicionário, você consegue clicar aqui nessa lupinha e aí você pode escrever uma frase ou uma palavra, você pode falar uma frase ou uma palavra, ou você pode escanear uma imagem. Isso é muito legal, porque você pode pegar o seu currículo, por exemplo, escanear aqui e fazer várias frases do seu currículo. Ou você pode, por exemplo, ir em um chat GPT da vida, pedir para fazer várias frases em relação a algum tema específico, e aí escanear essa imagem e colocar tudo aqui. Então, te ajuda a montar um study set mais voltado para o que você precisa. Pois bem, é maravilhoso, é uma coisa que eu vou utilizar com certeza, até porque uma das coisas que eu mais percebi em relação a, assim, usando o aplicativo, né, e não nessa parte específica, mas nas lições que o aplicativo me dá quando eu clico ali na outra opção no menu, deixa eu te falar qual que é a opção, acho que é Learn. Cadê o aplicativo? Tô com o iPad aqui na minha frente, peraí.
quando eu clico aqui nesses 3 pontinhos, né, e eu clico em Learn, tem aqui todas as aulas que o aplicativo separou para mim, né? E aí, no que eu venho falando, né, tem muitas atividades ali de roleplay, e às vezes eu tô conversando com uma pessoa ali que tá fazendo papel de cliente, tá fazendo papel de gerente de projetos, tá fazendo, sei lá, algum papel ali. E eu vejo que às vezes eu falo uma frase e eu utilizo muito vocabulário básico, assim, sabe? Eu uso muitas palavras fáceis, palavras tranquilas. E às vezes, por conta disso, eu dou uma volta para falar o que eu gostaria de falar. E o que eu vejo? Que depois que eu falo uma coisa, aí geralmente o robozinho vai falar assim: fazer tal coisa de forma eficiente é muito bom. Então, tipo assim, sei lá, usou a palavra eficiente, enquanto o que eu queria dizer era exatamente eficiente, só que eu usei, tipo, 5 palavras para poder dizer isso e palavras mais simples. E aí, o que eu quero melhorar, assim, né? Até depois que terminar esse desafio, eu quero continuar fazendo isso. Perceber essas frases, como elas são faladas, tanto no aplicativo quanto no meu emprego, né, no dia a dia. Então, eu já comecei agora a ficar com o ouvido mais atento e ver a forma que as pessoas falam. Outra coisa é nos próprios e-mails, a forma que eu escrevo, né? Às vezes eu escrevo um e-mail, peço o ChatGPT para dar uma olhada e tal. E eu quero pegar essas versões de e-mails finais e tudo, porque às vezes eu escrevo no e-mail tudo bem pensadinho, que eu tô lá pensando e tudo, ou até com essa ajuda extra. Mas na hora de falar, eu tô ali só eu sozinha, tento falar rápido. Então eu quero pegar muitas dessas frases, utilizar nessa ferramenta para eu tentar falar com palavras que vão deixar a minha comunicação mais assertiva, né? Não ficar dando voltinha e tudo. E também com um vocabulário mais técnico, com palavras mais usadas, sabe? A questão não é falar bonito, tá, gente? A questão é passar a mensagem de forma mais simples e que tanto a pessoa entenda mais, quanto eu também pareça, né, passa mais a impressão de que eu sei. Porque quando a gente quer falar uma coisa e a gente dá uma volta para trazer aquele assunto, às vezes a pessoa vai falar assim: será que essa menina sabe o que ela tá falando mesmo? Então essa é a ideia. Eu vou utilizar com certeza muito mais agora essa semana e essas próximas 2 semanas. E eu realmente quero continuar usando após o término, exatamente para melhorar a minha forma de comunicação no trabalho. E se você quer trabalhar na sua área aqui na Austrália, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, porque com certeza ter um inglês melhor e este conhecimento vai te ajudar a conseguir um emprego na sua área.